Procurador, a gente começa falando sobre a situação que a gente veio acompanhando nos últimos dias em relação à indicação de Cristiano Zanin para o Supremo Tribunal Federal. Isso gerou uma polêmica muito grande porque ele foi advogado pessoal, particular do presidente Lula e, claro, a Constituição, como o senhor bem conhece muito melhor do que ninguém aqui, a prerrogativa é do presidente indicar qualquer integrante para essa corte. Nós já tivemos outros casos, o próprio ex-presidente Bolsonaro indicou duas pessoas muito ligadas a ele. O senhor acha que isso é ruim, pelo menos para a opinião pública, pega mal para a opinião pública, por mais que ele tenha essa prerrogativa? Sem dúvida nenhuma, é a prerrogativa do presidente da República. A nossa Constituição, ela adota o sistema norte-americano, no qual o presidente da República, preenchido alguns requisitos previstos na Constituição, indica e o Senado sabatina, pode referendar ou não. A indicação dele é legal. O que se discute nessa situação se é moral. Mas como você mesmo já falou, Tiago, nós tivemos não só nessa legislatura do mandato do presidente da República, mas em várias outras situações que foram indicadas pessoas ligadas ao presidente, por laços de afeição, de amizade. Os requisitos estão previstos na Constituição. A pessoa tem que ser maior de 35, menor de 65 anos de idade, ter conduta ilibada e ter notável saber jurídico. A questão que se discute é o seguinte: o que é notável saber jurídico? É uma coisa muito subjetiva, porque quando a norma fala notável saber jurídico, não basta um saber jurídico qualquer. Quando se indica um juiz de carreira, por exemplo, um membro do Ministério Público, para se passar nesse concurso, já quer dizer que a pessoa tem notável saber jurídico, que é muito difícil. No caso do Dr. Zanin, ele não tem nenhum título, não tem especialização, não tem mestrado, não tem doutorado, não tem artigos escritos, não tem livros escritos. E será que isso é notável saber jurídico? Eu costumo dizer que a pessoa ter um notável saber jurídico não é apenas ter títulos, tem que desempenhar adequadamente a sua função. Eu posso até não concordar com os posicionamentos dele na Lava Jato, pelo contrário, discordo praticamente de tudo. Mas não dá para dizer que ele foi um mau advogado, ele foi um excelente advogado. Muito embora eu não concorde com o resultado, ele trabalhou muito bem. Então eu não posso dizer, nessa situação, que foi uma má indicação. Agora tem um problema. Ele não pode julgar nenhum processo que envolva o presidente Lula. Nem processos que já existem, esses processos, inclusive, a maioria foi extinto, né? Mas ele não pode, porque ele está impedido, há uma norma processual expressa que o impede de atuar nesse processo, e nem nos processos que, porventura, vierem a existir, a ser deflagrados, tanto pelo presidente quanto contra o presidente. Porque não há como negar que ele é amigo suspeito. E a amizade íntima dele vai fazer com que ele seja suspeito no processo. E suspeição, aquele ministro que julga um caso em que ele é suspeito, é causa, inclusive, de impeachment. Então, é uma situação muito complicada. E, procurador, toda vez que se fala sobre uma indicação do Supremo, a gente sabe que agora o Senado tem que referendar o nome e é o que realmente vai acontecer. O Brasil discute, será que a gente deveria mudar essa forma de indicação para a Suprema Corte? Será que apenas juízes de carreira, só fala do notável saber jurídico, apenas juízes de carreira poderiam ou deveriam ocupar a Corte? O senhor acha que essa é uma discussão que o Brasil deveria fazer agora ou dificilmente isso vai acontecer, dificilmente isso vai mudar? Eu acho que deveria, sim, se pensar num outro tipo de escolha, mas principalmente de referendo do ministro Supremo. O nosso sistema, como eu já disse, é muito semelhante ao sistema norte-americano. O problema é que sabemos que vai ser referendado ou não de acordo com a composição do Senado Federal. Se é uma composição governista, quem o presidente indicar vai ser nomeado. Essa é a grande realidade. Se tivéssemos o contrário, uma composição da oposição, não seria referendado. Agora, a situação de não referendar, houve poucas situações. E, salvo engano, foi
no governo do Marechal Floriano ainda, que ele indicou pessoas que não tinham a menor condição, realmente, não eram nem juristas, e naquela época não precisava ter notável saber jurídico, poderia ser qualquer pessoa. Né? Chegou-se a indicar, salvo engano, foi Getúlio Vargas, chegou a indicar uma pessoa que não era nem advogado, então não tem a menor condição. Então as situações em que o Senado não referendou são muito poucas, então poderíamos rever esse referendo em colocar outras pessoas, outros organismos para referendar. E outra situação que ocorre também pode ser como é na Alemanha. A Alemanha é um mandato temporário. Eu não concordo, sabe por quê? Nós teríamos nesse mandato 10 anos, 12 anos, 15 anos. Acabou o mandato, nós teríamos uma alteração da jurisprudência, isso acaba trazendo insegurança jurídica. Então, no meu modo de ver, o que o Senado deveria fazer é exercer a função do Senado, que é uma das funções mais importantes existentes, que é referendar ou não. Vai verificar? Tem. A pessoa tem conduta ilibada? Isso é objetivo, é fácil verificar. Está sendo processada, foi condenada ou não. Mas a questão do notável saber jurídico, isso daí realmente o Senado deveria verificar. A pessoa é merecedora, ela tem notável saber jurídico, vai ser um bom ministro do Supremo Tribunal Federal? Foi como eu lhe disse, ter título não quer dizer que tem notável saber jurídico. A pessoa pega o ministro Celso de Mello, não tinha nenhum título. Nelson Hungria, que foi um dos maiores ministros do Supremo Tribunal Federal, não tinha nenhum título. E foram excelentes ministros. É isso daí que o Senado deve verificar. Se a pessoa vai ser um bom ministro, lembrando que no caso do Dr. Zanin, ele não vai poder julgar nenhum processo que envolva o presidente Lula. Eu vou mais longe. Nenhum processo que envolva a presidência da República. Porque a figura do presidente acaba se confundindo com a própria presidência. Então ele vai ser suspeito, porque não há como negar que ele tem amizade íntima. Foi advogado, visitou Lula enquanto ele estava preso, não tem como negar. E a amizade íntima é um dos motivos em que o magistrado é suspeito para julgar, não vai poder julgar. E eu vou mais longe. Se julgar, pode ser alvo, inclusive, de processo de impeachment. Pois não. Procurador César Dario Mariano, aqui nos estúdios da Jovem Pan. E eu pergunto para o senhor o seguinte, em relação ainda ao Supremo, né? A gente podia ficar horas aqui falando sobre o Supremo, a forma como, inclusive, o Supremo é criticado, não só pelos juristas, mas também pela população. E o senhor falou aí, importante, em relação a mudanças de entendimento, a mudanças de jurisprudência. O caso do presidente Lula é um caso em que o Supremo mudou o entendimento em relação à prisão após a condenação em segunda instância. Eu pergunto para o senhor o seguinte, essa reação popular contra o Supremo, de que maneira o senhor acha que isso é positivo ou também há uma questão negativa em relação a isso? Eu vejo como uma forma totalmente negativa, porque o magistrado ele não pode ser afeto à pressão popular. Agora, a partir do momento em que a população, e se formos fazer uma pesquisa, eu acredito que a maioria da população não vê com bons olhos o Supremo Tribunal Federal. Só que o magistrado ele não pode ser suscetível a isso. Pouco importa o que a população pensa. O magistrado deve analisar de acordo com a lei, de acordo com as regras, sejam regras constitucionais, sejam regras previstas na própria legislação, não é suscetível a isso, não julga para a população. O que o magistrado deve julgar é de acordo com a consciência dele, com a Constituição e a legislação. Não pode ser suscetível de maneira nenhuma. Agora, a partir do momento em que a população conhece muitas vezes quem são os 11 ministros, mas não conhece a escalação da seleção brasileira. Sim. Então, quer dizer, alguma coisa está errada, porque os ministros, nas indicações anteriores, nas composições anteriores, ninguém sabia quem eram os ministros. Então, se os ministros estão na mídia agora, e não estou dizendo que eles julgam bem, eles julgam mal, eles julgam de acordo com a consciência deles. Não vou discutir como eles julgam. Agora, o magistrado ele deve se despir ao máximo possível da sua ideologia. Eu pergunto para o senhor o seguinte, muito se fala em relação ao ativismo judicial, né? O ativismo judicial, da última vez que o senhor participou aqui na nossa programação, a gente falava sobre o ativismo judicial, o que é isso, e muita gente critica os superpoderes dos ministros, né? Ministros superpoderosos que muitas vezes extrapolam a própria competência. Isso realmente existe no Supremo Tribunal Federal? Existe.
é algo que eu falo há bastante tempo, eu já escrevi sobre isso, já participei de programas. O Supremo Tribunal Federal, pelo menos a maioria dos ministros, emprega o que nós chamamos de neoconstitucionalismo. O neoconstitucionalismo ele surgiu na década de 50, no sentido de que quando se interpreta uma norma constitucional, vai se buscar na interpretação dessa norma o que seja melhor para a sociedade, a implementação de políticas públicas ou de direitos e garantias fundamentais. Então, por meio desse neoconstitucionalismo, a gente consegue interpretar a norma do jeito que a gente quiser. E aí já cai no problema da pré-concepção. E o Supremo Tribunal Federal, muitas vezes, ele acaba criando norma penal, que isso daí, se eu for explicar isso daí para um aluno meu, eu não vou conseguir. Aconteceu na questão da homofobia, que é um caso típico de ativismo judicial. Porque a lei de racismo, ela não contempla a preferência sexual. Não tem nada sobre a preferência sexual. Fala de raça, cor, origem, religião, não fala de preferência sexual. E por que isso? Porque existem diversos projetos de lei no Congresso querendo tipificar a homofobia e nunca foi votado. E quando falamos numa norma penal, só por meio de lei se cria uma norma penal, porque é um direito da pessoa saber o que ela pode fazer ou não. E para isso daí tem de existir uma lei. O que é homofobia? O que caracteriza a homofobia? Uma brincadeira? Uma crítica? Não sei, porque não tem definição de homofobia. Então isso daí é uma das questões do ativismo judicial e tivemos inúmeras outras. De tal forma hoje que o Supremo Tribunal Federal, por meio das decisões, ele cria a norma penal, o que não pode, sim, de maneira nenhuma, num crime não apenas se elege, é um dos direitos e garantias fundamentais da pessoa humana. E é o artigo 1º do Código Penal, existe no Código Criminal do Império, que foi um dos códigos mais importantes da época, tanto que por meio do Código Criminal do Império, de 1830, 1832, eu sempre me confundo o nome dele, mas na época de Dom Pedro, o Código Criminal da Espanha foi feito. E ele já tinha no seu artigo 1º, de tão evoluído que ele era, que a pessoa só pode ser processada e condenada por uma lei anteriormente. Lei essa criada pelo parlamento. É uma das formas. E nós temos outras situações em que o Supremo Tribunal Federal praticamente administra o país. Seja por meio de julgar inconstitucional decretos que aumentam imposto, diminuem imposto. Lembra a questão da Zona Franca de Manaus, de importações, de indicação de pessoas para na época, a direção da Polícia Federal, o ramagem, salvo engano, isso é atribuição do presidente da República, está na Constituição Federal. Não pode, de maneira nenhuma, uma corte superior, seja ela qual for, administrar o país ou criar normas. As situações de criação de normas é possível em ação direta de constitucionalidade por omissão, em mandado de injunção, situações previstas na própria Constituição. Então, o Supremo ele pode se intrometer em questões do Legislativo ou do Executivo em ações próprias, previstas na própria Constituição. Poderíamos falar da questão do impeachment, estado de defesa, estado de sítio, são situações previstas na própria Constituição Federal que o Supremo vai analisar se é constitucional, se não é constitucional. Então, são situações previstas na Constituição, que o Supremo deve analisar, mas de acordo com o quê? Com a legislação, com a Constituição. Não se arvorar em legislador, não se arvorar em administrador público. Por que isso daí? Isso acaba causando crises institucionais, como tivemos no governo passado. Claro. Foram diversas, É uma das críticas feitas. Mas, como eu lhe disse, isso daí é o chamado neoconstitucionalismo. É uma interpretação, é uma vertente do direito constitucional que foi levada ao Supremo Tribunal Federal pelo ministro Barroso, que é um excelente constitucionalista. Há quem concorde com o neoconstitucionalismo e há quem discorde. Eu sou um daqueles que discordo. Não é que o Supremo esteja fazendo errado. É o posicionamento atual do Supremo, que por mais que negue,
são casos de ativismo judicial que eu, César Dario, não o procurador César Dario, porque eu não posso falar em nome do Ministério Público. O jurista César Dario não concorda. Sim.